Você não vai acreditar no que a noiva do bilionário fez com o bebê da empregada. A cena se abriu na cabeça de Grace como uma imagem que não queria ir embora. Uma mão esguia, anéis de diamante piscando à luz da sala, segurando uma mamadeira cujo conteúdo tinha um brilho estranho, leitoso demais, com um tom turvo que não pertencia a uma coisa tão comum. O bebê, Michael, estava deitado no berço como se o mundo fosse um ruído distante. Grace viu a mão aproximar-se, inclinou-se para afastá-la, e o perfume caro de Cassandra, algo cítrico e polido, encheu o quarto como uma acusação. Naquele momento ficou claro que nem todo cuidado com a aparência era cuidado com a vida. A lembrança recuou e o público descobriu, junto com Grace, como tudo tinha começado. Grace tinha 25 anos e um desejo antigo de estudar direito que dormia em gavetas cobertas de pó. O sonho não tinha morrido, só fora empurrado para trás pelas contas, pelo cheiro de óleo de cozinha no apartamento de 3 cômodos, pela folha de papelada do hospital com o nome da mãe, e um número que parecia crescer a cada ligação. A mãe de Grace estava internada, e o sistema privado que atendia casos como o da senhora da família era cruel na pressa. Prazos, boletos, ameaças veladas de alta sem tratamento. Para Grace, aceitar o emprego na mansão fora uma chance de segurar o rabo do barco enquanto não afundavam de vez. A mansão era um mundo à parte. Portões negros, árvores podadas como esculturas. O saguão com mármore que refletia as luzes, como se cada superfície desejasse ser notada. A cozinha cheirava a guarnições sofisticadas e algo remoto, como se ali houvesse uma separação formal entre quem servia e quem era servido. Do lado de fora, o prédio onde Grace morava continuava a soltar vapor pelas janelas da madrugada. Dentro da casa dos Alexander, os quartos tinham termostatos silenciosos que pareciam comandar até o humor das pessoas. Cassandra entrou na vida de Grace vestida de controle. Elegante, impecável, sempre com os sapatos atuando como marcadores rítmicos no piso. O salto que batia, o clique breve que deixava na espinha de qualquer pessoa que a escutasse. Havia algo de cirúrgico na sua voz, um tom que cortava e remendava ao mesmo tempo. Ela era perfeita em aparências e afiada em silêncio. Uma noiva que se preparava para casar com um homem que possuía impérios, e por trás dessa perfeição havia uma exigência que se tornaria para Grace um labirinto. Os primeiros sinais vieram em detalhes que poderiam ter sido descartados se Grace não tivesse sensibilidade para o que estava errado. Michael não chorava tanto quanto se esperaria de um bebê tão pequeno. Dormia demais em horários estranhos. Acordava com um choro que se extinguia antes que alguém pudesse correr para ele. Grace, que já vira bebês, sentiu um silêncio doentio. Em uma das noites, enquanto trocava a roupa do pequeno, encontrou marcas roxas, quase apagadas no braço que sugeriam apertos. Não houve explicações claras. Cassandra disse que o bebê precisava de disciplina, palavra que soou como um verniz polido cobrindo algo mais rígido. Grace anotou mentalmente cada detalhe. Cada nota se tornava, nas suas horas de vigília, uma suspeita. O ambiente também ajudava a construir a sensação de que ninguém olhava de verdade. Havia contratos de serviço, funcionários reduzidos e uma regra que Grace leu no primeiro dia de emprego. Discrição absoluta. Qualquer relato fora da família será considerado quebra de contrato. A frase parecia escrita em letras de chumbo. Cassandra colocava a regra como que pedindo lealdade, mas o preço da lealdade não estava escrito em nenhuma cláusula. Era a vida das pessoas que não tinham voz. As tensões aumentaram de forma quase matemática. Uma mamadeira apareceu com o líquido leitoso e amarelado, diferente do preparado que Grace sabia fazer. Cassandra observou, com um leve levantar de sobrancelha, e sugeriu que Grace havia esquecido algo. Ofereceu uma correção como se fosse um favor. Em outra ocasião, deixou um frasco pequeno sobre a mesa de troca de fraldas, sem rótulo, com um conta-gotas, e disse que era para acalmar o bebê em viagens. Quando Grace perguntou de qual remédio se tratava, a resposta foi um sorriso frio e um comentário rápido.
Coisas do médico particular. Não precisa se preocupar. Não era só o conteúdo das ações. Era a forma como Cassandra movia o poder. Havia um padrão de pequenos testes, o microcontrole de horários, a vigilância sutil sobre quem entrava nos cômodos, o desprezo camuflado em conselhos úteis que punham Grace como inferior. Ela tratava Michael como um objeto de moldagem, como se a criança fosse um troféu que precisava se ajustar à narrativa de perfeição que ela vendia com tanta naturalidade. Grace sentia-se dividida. Em uma parte, a gratidão pelo emprego pulsava como fonte de ar. O dinheiro pagava remédios, cobria a conta do hospital, comprava aquelas horas de respiração necessárias para não perder o emprego e, com ele, a única possibilidade de, um dia, tentar a faculdade novamente. Em outra parte, algo apertava no peito. A convicção de que, se ela não houvesse aceitado observar, talvez Michael estivesse sozinho diante de um risco crescente. O incidente que empurrou Grace para o beco da decisão foi simples e brutal na sua normalidade. O hospital ligou com a voz que não deixa espaço para improvisos. São Lucas, estamos ligando para lembrar que há um prazo de 48 horas para regularizar a situação do leito. Grace segurou o telefone com força. Os números dançavam na cabeça como um relojoeiro eternamente atrasado. 48 horas. Era o tempo insuficiente entre a conta chegar e a porta ser fechada. A notícia transformou o medo em urgência. Precisava de dinheiro. Precisava agora. No mesmo dia, Cassandra apareceu com um envelope branco e pesado. O gesto parecia coreografado. Ela colocou o envelope sobre a bancada sem olhar para Grace e falou com a voz que soava como uma faca polida. Isso resolve problemas pequenos. Considere um empréstimo. Grace abriu o envelope com as mãos trêmulas e viu as cédulas. O número era alto para alguém que contava moedas diariamente. 50 mil. 50 mil reais que, em sua cabeça, se transformaram instantaneamente em tubos de oxigênio, medicamentos, faturas pagas. Cassandra observava sem pressa, como quem examina a reação à proposta que não precisa ser repetida. Então, com uma calma predatória, afirmou: em troca, você mantém a discrição. Nada de reclamações. Nada de polícia. Protege a família e nós protegemos você. A proposta era um nó. Aceitar significaria salvar a mãe naquele momento, mas também calar a verdade. Recusar poderia custar a vida do emprego e da mãe. A oferta transformou-se no espelho moral que Grace carregaria para o resto de sua vida. Quanto valia a palavra? E para quem não tinha bens ou rede de apoio, como escolher entre duas violências diferentes, a violência de perder tudo ou a violência de trair uma criança? A cena do envelope também revelou a estratégia de Cassandra. Ela não precisava forçar alguém com violência explícita. Oferecia segurança em troca do silêncio. Era um poder que não se via, mas se fazia sentir. Grace sentiu náuseas. Seu estômago apertou. A oferta ficou sobre a bancada como um peso que fitava seus olhos. Ela saiu da cozinha com o envelope apertado porque precisava do dinheiro. Porque a mãe estava do outro lado do hospital, dependente de quimioterápicos e de promessas quebradas. No trem de volta para o apartamento, verão de concreto, ela segurou a quantia como se fosse um animal ferido. Havia culpa pulsando no lado esquerdo do peito. Havia uma voz pequena que repetia: e se você aceitar, e se algo acontecer ao bebê? E havia outra que gritava: pagarão algum dia. Se houver justiça, o que sobrar do tempo será do sentimento de ter tomado a atitude moralmente correta. Mas e se não houver tempo? As noites na mansão passaram a ser divisões entre alerta e esconderijo. Grace começou a notar padrões mais precisos de comportamento de Cassandra. Frascos sem rótulo deixados à mostra, mamadeiras trocadas quando ninguém olhava, um brilho no olhar que não concordava com as mãos que embalavam o bebê. Havia contradições na rotina de Cassandra que, aos poucos, formavam um quadro que não poderia ser ignorado. A babá encontrou marcas mais antigas no corpo do bebê. O coração dela apertou. As marcas não eram ferozes,
Não eram cenas de horror, mas marcavam-se como provas de que algo havia sido forçado, de que alguém tinha exercido um controle físico para moldar o comportamento de Michael. Grace tentou falar com outras pessoas, a cozinheira, a governanta, funcionários que parecem existir como ferramentas silenciosas. Muitos desviaram o olhar. Outros disseram que a família tinha suas manias. O silêncio institucional dentro da casa funcionava como uma barreira invisível. Quem falava demais perdia o emprego, ou via sua vida virar objeto de intriga. Cassandra administrava a sensação de impunidade com a mesma calma com que ajeitava um colar. A ideia de documentar ocorreu como uma solução prática a partir dessa sensação de claustro. Se ninguém acreditasse apenas nas suas palavras, talvez um registro pudesse fazer a diferença. Gravação, prova. Um objeto que traduzia a suspeita em um arquivo inquestionável. Grace não sabia direito como fazer isso sem ser descoberta. Ela não podia usar seus recursos atuais. O celular que ela carregava era novo demais. Tinha backup na nuvem e era facilmente rastreável. Precisava de algo que parecesse inofensivo. Encontrou o celular antigo no armário da mãe. Um aparelho com bateria moribunda, câmera com defeito, memória limitada. Funcionava. O suficiente para filmar sem decoração. O plano tomou forma como se fosse um ato de coragem baseado em cálculo. Grace armou o celular dentro de um bichinho de pelúcia que já estava no berço de Michael. O ursinho que tinha sido um presente de boas-vindas do avô. O ursinho tinha olhos de botão e um miado quando pressionado. Ninguém desconfiaria. Ela ligou a gravação com mãos que tremiam e escondeu o aparelho. Aprendeu a controlar a respiração para que os seus passos não denunciassem um pânico que poderia ser fatal. Cada gesto parecia ter sido treinado por uma urgência ancestral. Proteger quem não sabia pedir ajuda e ainda assim precisava de ajuda. Antes de iniciar a operação, Grace foi à gaveta onde guardava o pequeno bloco de anotações, o recorte de um cartaz da faculdade de Direito, a foto da mãe sorrindo em tempos melhores. Encostou a ponta dos dedos na foto como se pedisse permissão. Fez uma oração curta, nem sequer religiosa, de fé total. Mais uma palavra que funcionasse como amuleto. Que não fosse apenas coragem, que fosse cautela, que a verdade encontrasse quem a escutasse. Era um pedido modesto. Não pedia heroísmo. Pedia chance. As semanas que se seguiram foram um jogo de sombras. Grace se fazia presente nas rotinas do bebê, com uma naturalidade ensaiada, e observava. Havia noites em que Cassandra traria o frasco e sussurraria que tudo precisava estar perfeito. Havia manhãs em que o bebê acordava com aquele sono espesso que procurava justificar qualquer intervenção. Em silêncio, Grace amassava suas suspeitas numa pasta mental. Preparou o ursinho. Selecionou o melhor ângulo. Estudou o zigue-zague de passos pela casa. Cada detalhe podia ser o diferencial entre registrar o que precisava e ser pega em flagrante. E ser pega significava perder o emprego, a locação do apartamento, talvez a própria dignidade, mas, mais importante, significava conseguir salvar, ou não, a vida de Michael. Na noite em que decidiu que o risco era maior do que o silêncio, a casa estava menos povoada. Alexander estava numa viagem de negócios que fora adiada e então reprogramada. Sua ausência, até aquele momento, tinha sido a proteção invisível de Cassandra. Grace sabia que, quando o dono da casa não estava por perto, Cassandra se sentia no comando absoluto. O momento seguinte seria uma exposição daquilo que ela fora secretamente tentando provar. A câmera do ursinho começou a gravar por volta das 11. As luzes do corredor estavam reduzidas. Na cozinha, um sussurro de louça marcava a presença de alguém. Cassandra entrou no quarto de Michael com passos que mais pareciam um ritual. O vapor do banho ainda encerrava o ar, uma toalha branca dobrada sobre o ombro como uma canga de controle. Ela colocou o bebê no colo com delicadeza estudada. Grace, escondida na sombra do batente, sentiu o corpo pronto para reagir, e ao mesmo tempo congelou com o instinto de não estragar a chance. Cassandra trouxe o frasco.
Era pequeno, sem rótulo, e o conta-gotas refletia a luz do abajur como um objeto de clínica. A mão deslizou até o bico da mamadeira e deixou cair uma gota no líquido, como quem assina um documento. Michael tossiu levemente. Cassandra inclinou a cabeça e, por um instante, houve uma expressão na sua face que Grace nunca esqueceria. Uma combinação de foco e alinhamento, como se estivesse fazendo um teste científico num objeto com vida. O que a câmera captou foi um movimento rápido, o brilho de uma gota caindo e o bebê mexendo os dedos com um desespero quase imperceptível. Então ela sorriu, para a câmera que não se via, e murmurou algo como: "Durma bem, pequeno." A frase soou como uma sentença. Ao ver a cena, Grace sentiu o chão escorregar sob os pés. O estômago virou. Havia mais do que cuidado naquela atitude. Havia intenção. O vídeo armazenou tudo. Cada respiração ofegante de Grace entrou na gravação como som de fundo. O ursinho captou o frasco, as mãos, o derramamento. Não era uma foto. Era um documento temporal que mostrava ação e intenção. E isso, Grace compreendeu com clareza cortante, poderia mudar tudo. Após a ação, Cassandra deixou o quarto e seguiu o ritual de sempre. Ajeitou o cabelo, deu um último olhar no espelho do corredor e caminhou para a sala como se nada tivesse acontecido. A vida retomou uma fachada de normalidade. Grace, com as pernas bambas, recolheu o ursinho, desligou a gravação com dedos que tremiam e guardou o aparelho no bolso do avental, junto ao bloco de anotações. Sentiu o óleo da adrenalina correr nas veias com uma clareza nova. Agora havia prova. E prova exigia ação. Mas ação exigia cuidado. Ela sabia que, se fosse às pressas, poderia ser desacreditada como uma babá ciumenta ou uma funcionária buscando benefícios. Precisava de credibilidade. Precisava, mais do que tudo, de um interlocutor que tivesse autoridade dentro daquela casa. E havia apenas um nome possível: Alexander. Alexander não era um personagem fácil de entender. Nos poucos breves encontros que Grace tivera com ele, havia um homem que parecia constantemente em falta com algo. Era educado, mas distante, afável, mas distraído. Seus olhos, habitualmente voltados para números e apelos do mundo dos negócios, tinham algo de ausente quando a conversa tocava em assuntos do lar. Nos retratos locais, Alexander era aquele que dava cheques generosos e garantia doações para hospitais. Na vida real, sua presença paterna parecia sempre calibrada por reuniões. A verdade que Grace guardou para si era que ela não tinha certeza de quanto Alexander cuidava de Michael. Até então, ela aguardou o momento de apresentar a gravação. Por semanas, estudou a rotina de Alexander. Aprendeu quando ele vinha à casa, qual a porta pela qual entrava, a forma como desligava o celular para entrar em família. Descobriu que ele costumava passar as manhãs no escritório, que havia um corredor com portas que conduziam ao seu espaço privado, e que, quando estava em casa, tendia a se retirar para a biblioteca com a desculpa de revisar documentos. Grace precisava de um palco que anulasse as possibilidades de que ela fosse simplesmente uma acusadora solitária. Precisava que alguém como Julia, a irmã de Alexander, que sabia ouvir mais do que punha as palavras, estivesse tratável. Mas, por ora, tudo dependia dele. A sensação de que o tempo ficaria mais curto a cada ligação do hospital instigava a coragem. Não era só pela justiça, era também por algo prático. Precisava que Alexander entendesse antes que Cassandra encontrasse uma forma definitiva de calar a situação. Enquanto planejava, a casa seguiu sua rotina de luxo e crueldade travestida de normalidade. Cassandra intensificou os convites de ajuda para Grace. Outras ofertas de dinheiro surgiram, em pequenas quantias sugeridas como favores. O envelope de R$50 mil permaneceria como o fantasma da indecisão. Uma promessa de solução imediata que, internamente, corroía Grace. Houve noites em que, sozinha no quarto pequeno do apartamento, ela contou as possibilidades. Contou quantas refeições a quantia compraria, quantos exames ajustaria.
Quantos dias a mais manteria sua mãe no hospital com dignidade? Ao mesmo tempo, a cada moeda contada, o rosto de Michael aparecia na sua mente. A sensação de um corpo que precisava de proteção. A tensão cresceu até que uma noite, depois de gravar o que tinha de ser gravado, Grace decidiu que já era suficiente contemplação. Guardou o celular antigo no bolso, prendeu o ursinho ao corpo como se nada estranho fosse acontecer e esperou. Com o arquivo salvo, a pergunta seguinte era óbvia e terrível. Quem ouviria? Na manhã seguinte, a chance se apresentou. Alexander apareceu em casa mais cedo do que o habitual. Havia no olhar dele um cansaço que combinava com a pele por trás das pálpebras. Sinais de quem carregava responsabilidade e, ao mesmo tempo, culpa. Ele cumprimentou a todos com uma cortesia enfadonha, como quem retoma o papel de chefe de obra. Grace sentiu a oportunidade. Prendeu a respiração, aproximou-se e pediu para falar com ele numa curta conversa privada. A voz dela tremeu, mas as palavras foram claras. Precisava lhe mostrar algo urgente. Alexander escutou com atenção distante que, aos poucos, se estreitava para um foco preocupado. A princípio, ele reagiu com descrença, uma hesitação automática que é natural diante de uma acusação, que pode destruir uma imagem cuidadosamente construída. Cassandra, por sua vez, estava no salão e surgia como um colírio que clareava a cena cada vez que cruzava a linha de vista. Elegante e serena, a rainha do seu pequeno reino. Grace sentiu o corpo inteiro como um instrumento afinado entre medo e determinação. Ela abriu o ursinho e ligou a gravação no celular velho. O vídeo entrou com ruídos de câmera antiga, a imagem tremida, mas a ação era nítida. O frasco, as gotas, o bebê mexendo no colo. Alexander olhou, primeiro sem expressão, depois com o rosto passando por uma sequência que Grace observou com uma mistura de voyeur e juíza. Negação, confusão e depois, era inevitável, choque. Por um segundo que pareceu durar uma eternidade, não houve palavras. Apenas o som distante de um relógio na sala, os sapatos de Cassandra parando um corredor adiante. E então veio a reação. Alexander fechou a mão sobre o celular como se segurasse uma prova e não pudesse soltar. Sua respiração acelerou. O rosto, normalmente composto, enrugou-se num sinal que Grace interpretou como reprovação tardia a si mesmo. Um pai que agora se via obrigado a confrontar não apenas a noiva, mas a própria negligência. Cassandra surgiu no limiar da sala como alguém que voltara de uma cena pública esperando aplausos. O que veio depois não foi um discurso longo, nem um espetáculo de acusações. Veio um confronto breve, cortante por sua concisão. Alexander olhou para Cassandra e perguntou uma única coisa. Uma pergunta direta que há muito deveria ter sido colocada. O que é isso? A pergunta teve o peso de todo o silêncio anterior. Cassandra sorriu, e naquele sorriso havia duas coisas ao mesmo tempo. A composição de quem já tinha uma resposta pronta e uma dissimulação que tentava reconstruir-se. Ela respondeu com palavras medidas, pequenas justificativas que soavam como remendos num vestido perfeito. Grace observou a cena com o coração batendo nas têmporas. Não havia vitória imediata. Havia acusações, revelações, e o corpo de Alexander oscilando entre apoio e incredulidade. Ele ouviu Grace, viu o vídeo e virou-se para Cassandra buscando explicações que simplesmente não existiam num tom honesto. O quarto ficou pequeno. O silêncio do relógio pesou como sentença. Mas a história não se entregou ali, de forma total. Houve passos de repúdio e promessas de investigação. Havia ainda perguntas que precisavam resposta. Quem mais sabia? Que outros frascos existiam? Cassandra, por sua vez, mantinha uma calma que parecia treinada para resistir a esses momentos. Seu controle não era apenas sobre as ações, mas sobre a narrativa que se seguiria. E Grace, no meio disso tudo, percebeu que o movimento para dizer a verdade
Havia aberto uma porta que poderia ser tão perigosa quanto libertadora. Antes de que a casa pudesse consolidar qualquer ação final, antes que a polícia fosse chamada, antes que medidas fossem tomadas, havia um instante que pesava como uma balança prestes a se inclinar. Alexander segurava o celular com o vídeo ainda rodando na tela. As palavras pairavam. Grace, por um momento, foi só uma sombra, observando a face de um homem que agora tinha a responsabilidade de agir. Ela pensou na mãe no hospital, nos boletos empilhados, no envelope que ainda morava na gaveta da cozinha. Pensou no bebê abrindo os olhos pela primeira vez com alguém que realmente o via. Pensou em todas as possibilidades que se desdobravam. Silêncio, justiça, retaliação, perdão. E sentiu, naquela respiração suspensa, que o que viera a público não mais pertencia apenas a ela. Era de repente um problema de todos que habitavam aquela casa. Quando Alexander fechou o telefone, a tensão aumentou. Havia escolha nas mãos dele. E embaixo daquela escolha, o destino de muitas coisas que Grace carregava em seus bolsos e no seu peito. Ela esperou a palavra que mudaria o resto de seus dias. O que aconteceu a seguir exigia decisão. E a decisão, como Grace aprendera nas noites em que não podia pagar um remédio, concentra muitas vidas num único segundo. Por hora, a cena permaneceu parada, como um filme que respira antes de continuar. Grace sabia que a próxima ação poderia salvar ou condenar. Sabia que a verdade estava exposta. Sabia também que simplesmente ter mostrado o vídeo não era o suficiente. Precisava de aliados, de segurança, de uma estrutura que impedisse que a família poderosa transformasse o fato em versão conveniente. Ela saiu da sala com o coração disparado, com a sensação de ter empurrado uma pedra grande ladeira abaixo. A pedra rolaria. O som que ela faria era incerto. O corredor que a levou de volta ao quarto parecia mais comprido, como se o espaço entre uma pequena funcionária e o dono de império tivesse se expandido para caber tudo aquilo que agora se sabia. No bolso, o celular antigo caprichou de leve com uma vibração. Um lembrete de que a vida continuava, com contas, com dores, com escolhas. Enquanto caminhava, ouviu ao longe o batimento do salto de Cassandra no mármore. Passos controlados que significavam que não havia saída fácil. Grace sabia que o envelope de 50 mil continuava existindo, e que, se o aceitasse agora, poderia apagar parte da evidência com dinheiro. Sabia também que o gesto de aceitar seria a cadeia que impediria a justiça. O dilema que a perseguira durante todo o mês voltava com força. Não havia resposta moral simples. Havia apenas a possibilidade de agir de um modo que preservasse a integridade do que ela acreditava ser certo. Ela voltou ao quarto e, com mãos já menos trêmulas, transferiu o vídeo para um pendrive pequeno, aquele tipo de dispositivo que se esconde com facilidade numa gaveta. Era uma forma de garantir que, se algo lhe acontecesse, havia uma cópia em outro lugar. Não porque ela esperasse violência, mas porque aprendeu a ser prática. Colocou o pendrive no bolso e, por trás da porta, observou o berço enquanto Michael dormia. Viu o peito do bebê subir e descer. Viu os cílios longos que se moviam num sonho qualquer. A imagem do bebê era, para ela, um ponto fixo de humanidade. Não o trataria como peça de tabuleiro. Naquele instante, quando ainda havia tempo para ordens, para confissões, para estratégias, Grace se deu conta de que a coragem era menos um ato heróico do que uma série de pequenos arranjos. Não se tratava de um gesto único. Era um conjunto de decisões alimentadas por medo, por necessidade e por uma escolha mínima para manter a verdade por si mesma e por quem não podia falar. Ela respirou fundo e, com o pendrive escondido, saiu para o corredor como quem carrega um segredo que, agora, pedira para ser ouvido. A casa permanecia uma maquinaria de silêncio e aparências. Cassandra caminhava como se sempre soubesse a próxima peça. Alexander estava no limite de admitir que o mundo que ele construíra tinha rachaduras. E Grace, pequena, mas não menos decisiva, segurava uma prova que, se bem usada, poderia começar uma justiça lenta.
Ao atravessar o corredor, ouviu o clique do salto de Cassandra diminuir. E, por um segundo, a sensação de que o jogo mudara. Ela sabia que a próxima conversa seria definitiva. Sabia também que havia riscos que não podia calcular. O telefone tocou na cozinha. A linha do hospital lembrando o relógio que não perdoa. Grace parou. As 48 horas ainda pairavam. O tempo se tornava outro elemento agressor naquele cenário. O que ela havia gravado não apagava as contas, não curava a mãe, mas dava a ela um argumento que poderia transformar a oferta corrupta em prova de crime. Era o começo de uma verdade que, talvez, salvaria vidas. Com o pendrive no bolso e o envelope branco ainda morando na gaveta da cozinha, ela caminhou até a sala onde Alexander havia se retraído. Abriu a porta com mãos firmes e encontrou o homem olhando para as janelas como se buscasse sentido nelas. Ele ergueu a cabeça ao vê-la e, sem muitas cerimônias, perguntou: "Você tem mais alguma coisa para me mostrar?" A frase veio calma, porém repleta de expectativa. Grace estendeu a mão. O pendrive brilhou sob a luz suave do lustre. Ela não disse mais nada. As palavras seriam carregadas por aqueles poucos segundos em que um homem com poder precisava escolher entre usar seu poder para silenciar ou para reparar. O silêncio aumentou, carregado de história e de cobrança. E ali, nessa encruzilhada, a narrativa parou por um instante. Um ponto de inflexão que deixava a tensão à flor da pele. A casa, as contas, a mãe no hospital, o bebê no berço, tudo aguardava o que aconteceria quando o conteúdo daquele arquivo fosse visto por alguém com o poder de alterar destinos. Grace soube, naquele instante, que o ato de ter gravado era apenas o começo. Havia, a seguir, uma série de decisões que precisariam ser tomadas com cuidado. Ela fechou os olhos por um segundo, sentindo que a coragem é um músculo que dói antes de fortalecer. Perguntas surgiam rápidas. Alexander agiria agora? Cassandra reagiria com mais silêncios ou com mais artimanhas? Quem mais estaria disposto a ouvir a verdade? E principalmente a quem poderia confiar? Ao poder, à justiça, ou ao humano frágil que às vezes falha? Grace segurou o pendrive como se segurasse um pedaço de futuro. Sabia que, dali em diante, não poderia mais voltar ao anonimato de antes. Há decisões que alteram a trajetória de uma vida. Grace estava prestes a entregar uma delas nas mãos de Alexander. A consequência dependeria da resposta de um homem complexo, de um sistema que nem sempre responde à verdade, e de uma noiva que, até então, havia mostrado que a aparência pode ser uma armadura. No corredor, o relógio da casa marcou um tempo que parecia lento demais para os que corriam atrás de respostas. Grace respirou, pronta para o próximo movimento, sabendo que cada segundo poderia alterar para sempre o destino de Michael e de sua própria família. Alexander olhou para o pendrive como se fosse um último pedaço de certeza antes do abismo. Sua mão tremia, pouco, suficiente para ser notado. Ele não disse nada de imediato. Levou o dispositivo aos lábios como quem sela uma promessa que ainda não sabe cumprir. Havia algo naquele olhar que Grace não sabia nomear. Não era só raiva, nem só tristeza. Era a sensação de uma vida inteira sendo revista em segundos. Ele deixou a sala e sem alarde ligou para Julia. A voz dela, do outro lado da linha, soou firme e ao mesmo tempo assustada quando ele contou o essencial. Havia um vídeo. Julia perguntou onde estavam. Pediu que ele mantivesse a calma e não deixasse ninguém sair de casa. Alexander, ainda com o pendrive na mão, voltou à sala principal onde Cassandra conversava com um copo de vinho como se o mundo não tivesse mudado. A entrada dele não exigiu muitos gestos. Ele colocou o pendrive sobre a mesa junto ao telefone e falou com voz curta: "Não saia do corredor." Cassandra ergueu a sobrancelha, ajeitou um fio do cabelo como se aquilo fosse um inconveniente passageiro e caminhou até ele com passos tão controlados que Grace sentiu novamente o som do salto no mármore se transformando em ameaça. "Alexander", disse Cassandra, em tom modulado, "você devia me ouvir antes de tomar conclusões." Ele a olhou sem compaixão.
As palavras foram simples, quase secas. O que é isso? Cassandra tentou uma explicação imediata. Uma gota de remédio para acalmar o choro. Uma medida que um pediatra tinha indicado para viagens. Argumentos que soavam feitos de retórica consumada. Ela virou a narrativa para a deficiência de informação de uma funcionária, para o cuidado que ela mesma trazia, para a necessidade de manter a imagem do lar. Havia no discurso a mesma elegância afiada que Grace vira desde o primeiro dia. Alexander não revidou com acusações. Pediu que alguém chamasse a polícia. Não como retaliação impetuosa, mas como ato de procedimento. Um mecanismo que transformaria aquela prova em algo que o sistema reconhecesse. Ele pegou o envelope branco da gaveta da cozinha, sinalizou para Grace que o deixasse ali e disse que tudo ficaria sob análise. Havia testes a fazer, perícias a requisitar, depoimentos a colher. A casa, por alguns instantes, pareceu encolher de sua ostentação para caber na realidade concreta de um processo que nascia. Cassandra reagiu primeiro com incredulidade e depois com fúria contida. Sua máscara de elegância rachou por segundos. Ameaças veladas, o gesto de se aproximar como se pudesse rasgar a cena de prova com a força do poder que acreditava deter. Ela tentou apelar. A velha tática de seduzir o interlocutor com promessas, com chamadas para preservar a reputação. Alexander, contudo, mantinha o olhar firme. Havia algo em sua expressão que dizia: já era tarde para encaixar a história num verniz. A polícia foi acionada pela irmã dele. Vieram 2 agentes. Discretos, profissionais, com a calma dos que lidam com verdades desconfortáveis e procedimentos. Não foi uma invasão cinematográfica, foi uma chegada medida, com cadernos, com uma coleta de objetos que pareciam comuns, mas tinham ali um peso legal. O frasco do conta-gotas foi recolhido do quarto com luvas. A mamadeira que Grace mostrara foi embalada. O pendrive foi catalogado. Grace entregou sua declaração. Falou com a voz que por vezes quebrava, mas com a mesma determinação que a fizera colocar a câmera dentro do ursinho. Não era vingança o que se via ali. Era a tentativa de transformar suspeita em palavra pública. No boletim policial, que era um mundo de termos contidos e burocracia pesada, algo foi registrado com clareza. Havia indícios que justificavam investigação. O que Grace sentiu, naquele momento, foi um alívio estranho. Não a certeza de justiça imediata, mas a sensação de que havia uma trilha que poderia ser seguida. A polícia levou o envelope de 50 mil como evidência do suborno ofertado. Cassandra protestou. Disse que era um presente. Insinuou bajulação sobre o estado de desespero de Grace. Nada disso calou o registro que agora seguia sua rota. Nos dias que vieram, a casa se transformou em um lugar diferente. Repórteres não apareceram, não imediatamente, e isso deu espaço para que um processo mais ponderado começasse. Alexander, que antes era muitas vezes ausente, entrou num movimento de aproximação que surpreendeu Grace por sua humildade. Ele a chamou para uma sala longe da rotunda de mármore, e com a voz baixa, pediu desculpas. As palavras foram atropeladas, às vezes sem eloquência, mas claras. Ele reconhecia ter falhado em perceber sinais. Ele reconhecia a responsabilidade de proteger o filho. Pediu desculpas pela demora, ofereceu ajuda concreta para a mãe dela e disse que queria reparar, de forma que a reparação não fosse só paliativa. Não quero que você aceite dinheiro por silêncio, disse Alexander, olhando direto para ela. Quero que você tenha opções. Quero pagar o hospital. Quero me responsabilizar por despesas. E se você quiser, quero que entre na faculdade com apoio completo. Não é só um envelope que compra isso. Grace ouviu as palavras como se fossem corpos jogados num rio. Podiam salvar, mas também podiam arrastar. Ela não queria ser vista como mercenária. Sua recusa inicial foi imediata e complexa. Não é sobre o dinheiro, respondeu ela. É sobre não deixar isso acontecer de novo. Sobre alguém ver. E sobre garantir que minha mãe não fique sem remédio. Alexander entendeu a nuance.
Prometeu que a ajuda seria transparente, que a família arcaria com as despesas hospitalares e que ele próprio assumiria um papel mais presente. Não era uma troca de silêncio por poder. Era, no mínimo, uma tentativa de reparar. E talvez, no íntimo, uma forma de Alexander se colocar diante da responsabilidade que havia evitado. Enquanto isso, Cassandra manteve sua postura em público. Para funcionários antigos, para fornecedores, ela era a noiva perfeita que sofria intrigas. Para a polícia, havia evidências. A gravação, itens recolhidos, depoimentos. As semanas que se seguiram foram de perícias técnicas. O frasco enviado a um laboratório forense, a mamadeira analisada, relatórios que afirmavam a presença de uma substância que poderia causar sonolência em doses pequenas. Ninguém descreveu aquilo como homicídio, porque não era. A acusação baseada em tentativa de intoxicação e em condutas que expunham uma criança a risco ganhou corpo com a perícia. Havia elementos suficientes para enquadrar a conduta dentro de crime grave. Cassandra tentou recompor-se. Chamou advogados caros, mandou mensagens insinuando que Grace inventara tudo por dinheiro, tentou manipular funcionários para que recuassem. Alguns cederam a medo e silêncio. Outros, mais velhos e sem margem para perder o emprego, decidiram colaborar com a investigação. Entre essas pessoas estava a governanta, que, em depoimento, confirmou ter visto frascos sem rótulo e trocas de mamadeira fora da rotina conhecida. Pequenos acertos de memória se juntaram ao vídeo gravado por Grace e criaram um mosaico que não foi possível apagar. Houve noites em que Grace não dormiu. França de culpa caminhava lado a lado com esperança. Recebeu visitas de Julia, que se tornara uma aliada discreta. Julia vinha com perguntas que não feriam, com comida caseira e com promessas de que Alexander faria o que era necessário. Ela falou com Grace sobre justiça e sobre a infâmia do silêncio que protege. Falou com ela sobre poder usar a história daquela casa para mudar algo além de si. Para que, quando Michael crescesse, não encontrasse cicatrizes que deveriam ter sido evitadas. O processo, quando veio, foi longo. Cassandra foi presa preventivamente após evidências suficientes para justificar a medida, segundo as autoridades. Na prisão, a queda foi rápida. Os vestidos caros, as visitas limitadas, o ar comprimido de um mundo que não tolera mais máscaras. Para Grace, ver Cassandra ser afastada da casa não trouxe alegria, trouxe um alívio que vinha tingido de tristeza. Não havia prazer em ver alguém perder a liberdade. Havia, sim, alívio em perceber que uma criança estava fora de risco imediato. As audiências seguintes foram complicadas. A defesa tentou minar a credibilidade de Grace. Sugeriu que a gravação mostrava apenas um gesto estético. Trabalhou para transformar a cena em interpretação. Grace atravessou salas de tribunal, salas onde o ar parecia sempre mais seco, e deu seu depoimento com a mesma clareza que, dias antes, colocara o pendrive nas mãos de Alexander. Falou das marcas que encontrara, da mamadeira turva, do frasco com conta-gotas. Falou do envelope, do suborno, falou com calma. Não buscou justiça por ódio, buscou justiça por responsabilidade. O julgamento terminou com condenação. A pena foi aplicada conforme os trâmites legais. Houve determinação de prisão, multas e medidas que buscavam reparar o dano à criança e sancionar o comportamento que colocara em risco uma vida pequena. Não foi uma vitória de alegria. Foi uma decisão que colocou limites ao que o dinheiro e o poder, sozinhos, podem encobrir. No rastro das audiências, a vida de Grace mudou, mas em camadas. Alexander, transformado pelo próprio confronto com a verdade, tornou-se mais presente. Existem decisões que não se fazem num estalo. A mudança dele foi lenta. Encontros com terapeutas, familiação com a figura paterna, reuniões para organizar a rotina do filho. Ele pediu que Grace acompanhasse a reestruturação do cuidado com Michael. Pediu que ela se sentasse à mesa de decisões. A oferta foi um reconhecimento tácito. O emprego de babá permanecia, mas com regras claras, com relatórios semanais
e com a certeza de que a voz de Grace importava. Com o apoio de Alexander e de Julia, Grace conseguiu quitar parte das dívidas do hospital. Não foi instantâneo. O sistema não repara tudo de uma hora para outra. Mas a promessa foi cumprida. Havia cuidado para a mãe, medicamentos e um termo de compromisso para garantir que os custos seriam acompanhados. Alexander ainda não encontrara palavras perfeitas para pedir perdão, mas seus atos passaram a conversar por ele. Meses depois, Grace e a mãe deram passos pequenos rumo à recuperação. A mãe não estava completamente curada. A doença deixara marcas, mas os tratamentos foram reestabilizados. O hospital aceitou um parcelamento com a intermediação de Alexander. A esperança tornou-se algo prático, administrável. Grace, por sua vez, reiniciou os estudos com bolsas e uma possibilidade real de entrar na faculdade de Direito. Ela não queria doar sua história à vingança. Queria transformar a experiência em vocação. Havia uma ironia que ela não negava. A dor que quase a paralisou se tornara combustível para algo além do medo. Michael cresceu em ambientes mais observados, com acompanhamento médico, com uma família que, mesmo imperfeita, começava a aprender a cuidar. Alexander assumiu práticas de presença, participava de consultas, lia para o filho e às vezes chamava Grace para conversar sobre o desenvolvimento do menino. Havia conversas difíceis, sobre limites, sobre culpa. Mas agora eram feitas sem o verniz que antes escondia tudo. Grace, por sua vez, manteve a relação de cuidado com o bebê que vira crescer. Ela sentia, dentro de si, que tinha uma dívida com a criança que não se pagava com dinheiro. Pagava-se com presença, com defesa, com testemunho. Com o afastamento de Cassandra, a mansão também mudou. Partes da casa foram trancadas. Alguns funcionários pediram desligamento. Outros ficaram e testemunharam que o mundo deles não era apenas luxo. Alexander, pela primeira vez, decidiu vender parte dos bens que julgava supérfluos. Não era um gesto de confessar falhas. Era uma tentativa prática de reorganizar uma vida que precisava de mais do que patrimônio. Julia passou a ser um interlocutor constante, e Grace, naquela nova dinâmica, encontrou uma posição que não era subserviência nem conivência. Era cidadania. O epílogo não veio em um dia. Veio em pequenos atos que, somados, responderam pelo tempo. 1 ano após o episódio, Grace estava numa sala de aula. O cheiro de papel, a caneta que fazia o som da anotação, o contato com colegas que discutiam casos e princípios, tudo parecia encaixar uma peça que antes estivera fora do lugar. Ela cursava disciplinas noturnas, enquanto de dia trabalhava em um pequeno estágio pro bono que envolvia proteção a menores. A escolha não foi filha de idealismo ingênuo. Foi forjada na prática dos fatos. Ela sabia que sua urgência inicial, salvar a mãe, continuava. Mas agora havia uma estratégia: estudar para transformar dor em instrumento de proteção. Michael crescia em fotos que Grace guardava discretas no celular. Havia imagens de visitas ao parque, de um pequeno sorriso que às vezes se abria ao ver Grace. Alexander, menos tenso, usava palavras mais simples com o filho. Parecia que aprendera que patrimônio não substitui presença. Julia, sempre atenta, mantinha o vínculo com Grace. Em uma tarde de domingo, sentadas numa cozinha menos imponente do que a da mansão, Julia entregou a Grace um envelope com um bilhete. Inscrição na faculdade paga. Conte comigo. Não era gesto para silenciar. Era gesto de reparação. A mãe de Grace, com a saúde ainda frágil, veio a morar num apartamento pequeno perto do campus da universidade onde a filha estudava. As consultas continuavam. Havia dias difíceis. Havia dias bons. Em cada um, Grace crescia numa ideia simples. Coragem não anula medo. Coragem organiza o medo e faz com que ele se mova. Cassandra, na prisão, vivia um universo diferente. Notícias surgiam sobre sua vida anterior, sobre casamentos previstos, sobre festas, mas naquele mundo, as festas eram outra coisa. A condenação não foi celebrada por Grace. Foi aceita como consequência.
Ela não desejou o mal de Cassandra. Desejou que os sistemas aprendessem e que outras crianças fossem melhor protegidas. Com o tempo, a história ganhou contornos públicos. Havia reportagens que contavam os fatos com respeito, sem sensacionalismo, sem exploração do bebê. E, em algumas dessas matérias, a imagem de Grace aparecia menos como acusadora feroz e mais como quem, no limite, fez o que podia por outro ser humano menor. Algumas pessoas comentaram nas redes, outras lhe ofereceram palavras de apoio e, por vezes, até doações para a faculdade. Grace aprendeu a aceitar ajuda sem vergonha. Havia lições duras na humildade. Há noites em que ela ainda revisita mentalmente a cena do ursinho, a gota que mudou tudo. Não para reviver o horror, mas para lembrar que a coragem nasce em pequenos gestos. O que a noiva do bilionário fez, a tentativa, a manipulação, o suborno, foi mostrado. Isso não transformou todas as dores em absoluto. Transformou, sim, uma possibilidade de silêncio em uma possibilidade de reparação. A justiça não foi mágica. Foi um processo que colocou limites, que exigiu provas, que contou com o trabalho de pessoas que escolheram não calar. No fim, a vida se organizou de modo menos espetacular e mais humano. Alexander visitava mais o filho. Grace caminhava pela universidade carregando livros e lembranças. A mãe recebia visitas e remédios. Michael, que um dia fora apenas um símbolo frágil naquele berço, tornou-se parte de uma família que, imperfeita, buscava aprender a cuidar. A casa foi vendida, e seu brilho voltou para objetos que agora não tinham a função de esconder verdades. E Grace, que sonhara ser advogada entre panelas e contas, começou a ver seu sonho se tornar ferramenta, não para punir, mas para proteger. A verdade que ninguém queria ouvir acabou saindo do bolso de uma babá. Saiu num pendrive, num relato, numa sequência de pequenos atos que juntos formaram uma linha reta para a proteção. Não foi simples. Não foi rápido, mas foi real. E se você estivesse no lugar dela? O que faria? Pense nisso enquanto fecha este capítulo. Se essa história tocou você, se você acredita que a coragem cotidiana merece ser vista, inscreva-se no canal, compartilhe esta narrativa com alguém que precisa ouvir sobre o preço da verdade e volte para ouvir outras histórias que mostram, sem glamour, o trabalho que a justiça pede.